Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª aula do nosso curso de Restauração Ecológica da Vegetação Nativa. Espero que todos estejam bem, que tenham aproveitado o feriado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre modelos com aproveitamento econômico e sistemas agroflorestais. É um tema muito interessante e é uma oportunidade também de agregar renda, né, à restauração. Então, isso também acaba sendo um atrativo para os produtores, como vocês vão ver durante o curso. E hoje temos aqui várias colegas que vão nos prestigiar, né, com as nossas palestras, né? Então, lembrando que esse é um curso feito a muitas mãos. Estamos coordenando aqui no Departamento de Desenvolvimento Sustentável da CDRS, junto com a iniciativa Caminhos da Semente, junto com a TNC Brasil, CETESB, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero passar a palavra agora para o Eduardo. Eduardo, tá contigo. Ficaremos aqui, tá? Qualquer coisa, é só chamar no chat que a nossa organização lhes auxiliará. Até mais. Bom dia, pessoal. Obrigado, Carol. Muito bom estar aqui para mais um curso. Esse tema de hoje é muito quente e acho que tende a esquentar mais nos próximos anos. Já devia estar quente há uns 50 anos, mas ele tem patinado, né? Que é como ter viabilidade econômica com plantios com espécies nativas. A gente do Instituto Socioambiental, a gente tem isso muito claro que para o ambiente estar vivo e permanecer conservado, precisa ter gente envolvida com ele. Então, a atividade econômica sustentável dentro das áreas que a gente está restaurando é muito importante na nossa visão para manter essas florestas de pé e vivas por muito tempo, podendo passar por mudanças de legislação e tudo. Eu acho que isso é o que pode mais manter as coisas em pé e mais também incentivar outras pessoas a restaurarem. E chamamos aqui 3 mulheres aqui do estado de São Paulo que têm uma larga experiência e coisas muito interessantes para contar para a gente que já estão em andamento sobre esse tema e abrir aí perspectivas e visões do que pode, o que não pode e o que já tem sido feito, o que está promissor. E aí abrir depois para perguntas de vocês e a gente poder bater um papo sobre esse tema. A gente vai ter aqui hoje a Fernanda, que vai falar para a gente sobre agrofloresta, a Maria José Brituzac, a Zezé, vai falar para a gente também sobre estudos que ela já fez, sobre possibilidades de arranjos para a reserva legal, com viabilidade econômica. E a Helena Carrascosa, conhecida de todos, que também vai dar uma visão geral para a gente sobre o tema no estado de São Paulo. Eu queria passar aqui a fala para a Helena e a gente fica à disposição aí depois para as dúvidas. Bom dia. Bom dia, obrigado, Edu. Bom dia, pessoal, colegas aí das duas secretarias e da CETESB, da Fundação Florestal. A gente vai tentar, nessa 1 hora que a gente tem, falar um pouco sobre as possibilidades de exploração econômica, de vegetação nativa, de reserva legal, de SAPs e coisa do tipo, né? A gente vai tentar falar em 1 hora, porque a gente se empolga e às vezes a gente acaba passando aqui o tempo. Eu vou compartilhar aqui a tela, torcer para tudo dar certo. Fazer uma mandinga. Não deu certo, né? Agora deu? Agora sim, Helena. Então vou tentar botar no modo apresentação. Isso aqui é que nem era o portão eletrônico antes, que a gente ficava lá falando, abriu, abriu. Agora a gente fica perguntando, estão me ouvindo? Estão vendo? Estão vendo e estão me ouvindo, é isso? Então vamos embora, gente. Bom, não vou apresentar com muitos detalhes aí as minhas colegas, vocês vão ter oportunidade de ouvi-las daqui a pouco.
Oi? Só queria dizer que a Fernanda Perucci é colega do DPRN, antigo DPRN, hoje está no Instituto Florestal, e a Zezé é uma conhecida de todos nós aí, uma engenheira florestal que está nesse assunto há muito tempo, com certeza todo mundo já encontrou com a Zezé em algum momento na vida, né? Antes de falar, de entrar no tema propriamente dito aqui, a gente achou que valia a pena mostrar um pouco do que diz a legislação com relação à possibilidade de aproveitamento econômico de vegetação nativa, né? Então, isso aqui é um material preparado pela Zezé, que tem aqui, nas colunas, né, a técnica de exploração e as áreas de preservação permanente, de reserva legal e área não protegida, que hoje chama área de uso alternativo, né, pela legislação nova. Então, vamos lá. Plantio só com espécies exóticas, não pode na PP, não pode na reserva e pode nas áreas não protegidas. Nas áreas não protegidas ou de uso alternativo, a gente pode fazer qualquer coisa que não seja ilícita. Claro, ninguém está sugerindo aqui grandes fontes de renda que não sejam lícitas. Mas nas áreas protegidas, nas APPs e nas reservas legais, a gente tem algumas regras, né? Plantio com espécies exóticas nunca pode. Plantio com espécies exóticas consociada com nativas, nas APPs de pequenas propriedades, pode, com restrições. Na reserva legal, pode, mas com restrições, com regras de manejo específicas também. Assim como o plantio com as espécies nativas pode sempre em reserva legal e pode em APP, o plantio simplesmente para restauração, assim como a condução da regeneração natural pode na APP, pode na reserva legal, mas com atenção que se a regeneração natural for usada como técnica de restauração, é preciso ver se ela é viável, mas em princípio pode. Os SAFs, os sistemas agroflorestais, só com espécies exóticas, não pode nem na PP e nem na reserva legal. E aqui entre nós a gente nem chama isso de SAF, né? Depois a Fernanda fala um pouco mais sobre isso. Os sistemas agroflorestais com espécies nativas, nas APPs de pequenos, pode, né? Com manejo específico por estar acontecendo na reserva legal. E na reserva legal pode também. Os sistemas agroflorestais, com espécies exóticas e nativas, pode, com regras especiais de manejo, nos pequenos imóveis na APP. E na reserva legal pode também. Então, a gente queria mostrar com isso aqui que as regras são diferentes para a reserva legal, para as áreas de preservação permanente e para as áreas de uso alternativo. Mas sempre se pode produzir alguma coisa nessas áreas, seguindo as regras específicas que valem para aquela condição, né? Eu queria falar um pouco sobre florestas multifuncionais. Eu acho que esse aqui junto com o SAF, é o caminho da gente seguir quando a gente pensa em aproveitamento econômico, especialmente de reserva legal, né? Primeiro, a definição de reserva, de floresta plantada multifuncional, né? Aqui a gente tem um quadro de definições que a gente pegou emprestado de um pesquisador da FAO que veio nos visitar em 2017. Né? Só um instante, aqui. Então, ele separa aqui as florestas em grupos e subgrupos, e tem a descrição na parte aqui de baixo. Então, primeiro lado do quadro aqui, você tem as florestas nativas ou naturais, e depois as florestas plantadas. Então, as florestas nativas ou naturais, ele dividiu em 3 grupos, subgrupos. As primárias, que são aquelas que não foram impactadas, não tiveram nenhum tipo de alteração, ou muito pouca alteração. As florestas que ele chamou de natural alterada, que são florestas de espécies nativas em regeneração, onde já houve exploração, já houve atividade humana, e hoje são aquelas florestas que a gente chama de estágio inicial, médio, avançado de regeneração, estão aqui nessa coluna das florestas nativas ou naturais, no subgrupo natural alterado. A gente tem o grupo das seminaturais, que são as florestas que são nativas, não foram plantadas,
mas que sofrem algum tipo de manejo, especialmente manejo intensivo, com extração de madeira, adubação, poda, desbaste. Então, são as florestas naturais, mas que são manejadas com alguma intensidade aqui. Do outro lado aqui do nosso quadro, a gente tem as florestas plantadas. E é importante a definição que a FAO adota para a floresta plantada. São aquelas florestas que foram estabelecidas por plantio de mudas ou por semeadura, em que as árvores que foram introduzidas constituem mais de 50% dos indivíduos maduros. É importante a gente lembrar disso aqui, porque uma floresta plantada, manejada, ainda que tenha características muito semelhantes das florestas nativas, dos remanescentes, ela continua sendo uma floresta plantada. Isso é importante para o efeito de definir o que se pode e o que não se pode fazer de manejo num remanescente de floresta ou numa floresta plantada. Na floresta plantada, a gente tem, de um lado aqui, aquelas que são seminaturais, que se aproximam bastante da floresta nativa, e do outro lado, as florestas que a gente considera como artificiais, que são as florestas que na verdade, são plantações de árvores, né? Lavouras de árvores, não são propriamente florestas. Então, a gente tem aqui, pela composição de espécies, de um lado mais nativas, do outro lado mais exóticas. A intensidade de manejo, menos manejo nas seminaturais e uma intensidade maior de manejo nas artificiais. Uso de insumos, a mesma coisa, pouco insumo ou nenhum insumo nas seminaturais e muito uso de insumo nas artificiais. Com relação à variabilidade genética, nas florestas seminaturais a gente tem uma ampla variabilidade genética e nas artificiais é muito reduzida, muitas vezes são florestas de um único clone. O uso da regeneração natural nas florestas artificiais é muito pequeno, menor. Normalmente até se maneja a floresta sem nenhum tipo de regeneração no subbosque. E nas florestas seminaturais, maior a regeneração natural acontece de forma mais intensa. Com relação ao aproveitamento do produto daquela floresta, no caso das florestas artificiais, a gente tem o limite do corte raso, como acontece nas florestas de eucalipto manejadas para a produção de celulose e papel. E nas seminaturais, o aproveitamento seletivo das plantas. Então, nessa coluna da floresta plantada, que a gente caracteriza como seminatural, é aqui que estão as florestas que a gente está olhando e sobre as quais a gente está falando hoje, né? Aí a gente vai ver por que elas são consideradas multifuncionais, né? Por que essa floresta tem de tão especial? Aqui esse é o mesmo trabalho lá do Hans da FAO. Aqui desse lado tem as funções das florestas, desde a função de suprimento, de produção de madeira, fibra, energia, produtos não madeireiros, para as funções de conservação de biodiversidade, regulação de regime hídrico, prevenção à desertificação e as outras funções das florestas aqui. Para cada uma dessas funções, para cada subgrupo de florestas, foi atribuído uma pontuação, uma nota com relação ao quanto aquela floresta supre esta função colocada aqui. Então, vocês veem que tem... Dá para a gente ficar discutindo um tempão se concorda com essa nota ou não concorda com essa nota, mas, de todo jeito, isso foi feito por um conjunto de especialistas e a gente vê que tem um critério bem interessante aqui. Quando a gente soma esses valores obtidos para cada tipo de floresta, a gente vê o total aqui, o valor de multifuncionalidade, que é o valor total aqui, em que a gente vê que essas florestas seminaturais, aquelas florestas plantadas o mais parecidas possíveis com as florestas naturais, elas obtêm a maior pontuação. Por isso elas são multifuncionais. São as florestas que conseguem reunir um conjunto maior de funções. Porque vocês veem aqui, as florestas primárias, a função de produção de madeira é muito baixa, porque não se explora essas florestas, enquanto nas florestas seminaturais essa pontuação é alta. E assim a gente vai. O que ela perde numa coisa, ela ganha no outro, e no final das contas é a floresta
que têm pontuação mais alta possível dentro desse critério. Por isso, elas são aquelas que a gente está focando quando a gente fala em plantio de florestas com a perspectiva de ter aproveitamento econômico. Aí a gente pensa, bom, temos um conceito de floresta. E onde a gente pode pensar que faz sentido plantar esse tipo de floresta? A primeira coisa que surge para a gente, claro, é a reserva legal. A reserva legal pode ser manejada, né? E esse tipo de floresta que a gente está sugerindo aqui é compatível com os requisitos da reserva legal. E o plantio dessas florestas com exploração econômica para o produtor rural significa uma diversificação, mais renda, mais resiliência, menos dependência de uma única cultura, né? E possibilita adequação ambiental com retorno econômico, o que é importante porque a adequação ambiental não é para ser um castigo, é para ser uma adequação para gerar os serviços ecossistêmicos que são importantes para aquele produtor e para a sociedade como um todo. Mas onde mais faz sentido plantar esse tipo de floresta? Eu coloquei essa como uma regra geral, onde esse uso for melhor do que o uso atual naquela condição daquele lugar do qual nós estamos falando. A gente tem áreas com vocação florestal que foram desmatadas no passado, que hoje estão degradadas. A gente tem pastagem de baixa produtividade, a gente tem, pela informação dos colegas da Secretaria da Agricultura, 1,5 milhão de hectares de pastagem degradada em São Paulo. É muita área degradada. E a gente tem, em algumas regiões, com pastagens degradadas, com áreas que deveriam ter florestas, e as florestas foram removidas no passado, e a gente tem indicadores socioeconômicos muito baixos. E uma outra condição, que são as áreas não mecanizáveis com cana-de-açúcar, porque uma vez que não se pode mais queimar, a gente tem áreas onde a colheita mecânica não é possível e essas áreas precisam ter algum tipo de uso e a gente pergunta por que não esse uso. Isso aqui é o que como define reserva legal, né, a nossa nova lei federal de proteção da vegetação. Só lembrar aqui para todos os colegas, né, que a reserva legal hoje está claramente estabelecido na lei que ela tem função de assegurar o uso econômico de modo sustentável e também atuar na conservação e na reabilitação dos processos ecológicos, na conservação da biodiversidade, da fauna e da flora. Vocês veem que não há hierarquia entre as funções da reserva legal, a função econômica e a função ecológica. Então, é com isso que a gente tem que lidar. É uma coisa que a gente tem que ter, ao mesmo tempo, o uso econômico e a função ecológica. Isso aqui é uma área onde a gente está trabalhando no Vale do Paraíba. Essa se enquadra numa daquelas situações que eu falei para vocês, de área que foi desmatada no passado, e aqui foi desmatado lá para o 1800 e tanto, para plantar café, e depois o solo ficou exaurido e essas áreas foram sendo abandonadas e hoje estão ocupadas por coisas que chamam de pastagem, mas na verdade isso não pode ser considerado uma pastagem, né? Quem é zootecnista, quem é pecuarista de verdade, não pode considerar isso uma pastagem. Isso é uma área que está lá. Essa área poderia estar muito mais bem aproveitada como uma floresta multifuncional. A grande vantagem dessa pastagem aqui para o gado é que não precisa baixar a cabeça para comer, né? Basta virar para o lado. Né? Aqui, então, quando a gente se pôs a pensar nesse assunto, isso aconteceu quando se estavam discutindo a mudança do Código Florestal, todo mundo lembra disso, foi a primeira vez na história do país em que a discussão do Código Florestal aparecia até no Jornal Nacional, no Fantástico e tudo, todo mundo discutindo acaloradamente sobre o Código Florestal. E quando se aventou a possibilidade de compensação de reserva legal em qualquer lugar do bioma, a gente ficou muito aflito aqui em São Paulo, porque a gente sabe que a gente tem aqui custos altos, custos de terra, custos de serviços, de mão de obra, de insumos, nossos custos são muito altos, e a tendência ia acabar sendo a gente exportar reserva legal para outros lugares do bioma,
lá para o Nordeste, no sul da Bahia, ou lá para o Tocantins, no caso do Cerrado. E esses serviços ecossistêmicos que essas reservas legais deveriam prover para a gente aqui, farão muita falta. Então, a gente se pôs aqui a pensar o que a gente podia fazer para ter alternativas competitivas para a recomposição de reserva legal no estado de São Paulo. E aí a gente passou a procurar espécies nativas que pudessem ser carro-chefe, né, de plantios de florestas com propósito ecológico e econômico, tentando conciliar aí as duas coisas que a legislação define como as funções da reserva legal. Então, a gente pensou, para ser uma espécie carro-chefe, ou seja, uma espécie de interesse econômico, a gente precisa avaliar alguns aspectos. Os aspectos ecológicos daquela espécie, né? Os aspectos silviculturais, é preciso saber produzir muda, desde quebrar a dormência da semente até conduzir aquela floresta para colher lá na frente. A gente precisa avaliar as questões econômicas, os custos, as receitas, os fluxos de caixa, e precisa ver se há demanda para aquele produto, quais são os preços, para saber se, de fato, aquela espécie que a gente considera como espécie de interesse econômico pode ser espécie carro-chefe, ou seja, pode ser aquela que sustenta uma área de reserva legal ou de floresta multifuncional plantada numa área de uso alternativo. Mas, além dessas espécies, é preciso que a gente tenha também diversidade e variabilidade genética. Então, a gente precisa colocar nesses modelos também as espécies nativas que vão trazer aquela função ecológica. Daqui a pouquinho, eu vou passar aqui para a Zezé, mas antes de passar para ela a palavra, eu queria dizer para vocês como que a gente chegou a essa conversa que envolveu a Zezé lá atrás e começou a olhar essas coisas de um outro jeito, né? Eu venho do mundo da restauração, como tantos colegas da CETESB que estão aqui, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, da Fundação Florestal, e alguns colegas da agricultura que estão aqui acompanhando essa conversa hoje. E no mundo da restauração, já há alguns anos que a gente entendeu que é preciso prever que haja algum tipo de renda, de receita das espécies nativas e das florestas nativas. Só que como a gente não entende desse assunto, a gente acabava falando, não, você planta e você vai poder explorar no futuro, né? Como se a silvicultura, como se a possibilidade de explorar no futuro não devesse ter sido pensado desde antes do plantio. Então, quando a gente começou a perceber que a gente tinha uma deficiência muito grande de informação e de conhecimento a esse respeito, a gente foi procurar quem entende. E foi aí que a gente conversou com a Zezé Záquia, à época estava lá no IPEF, Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, que funciona dentro lá da Exalc, no Departamento de Ciências Florestais, mas é uma associação, né, mantida também pelas empresas do setor florestal. E aí a gente começou a andar com o pé em cada canoa. Um pé na canoa da restauração e um pé na canoa da silvicultura. E é isso que eu quero que a Zezé conte um pouco, como isso aconteceu, como isso foi tocado pela gente até então, né? Então, Zezé, com você, quando você quiser que eu passe aqui, você faz aquele jeito antigo. Próximo, por favor. Isso. Então, já começo cumprimentando todo mundo. Guaraci acabou de entrar, o Guaraci Oliveira, da CDRS, que também ajudou muito nesse esforço de juntar informações. Quando a Helena falou, vamos procurar quem sabia, na verdade, o que a gente fez foi um esforço de muitas pessoas, muitas instituições, para buscar as informações que a gente percebeu estavam dispersas, né? Então, numa primeira reunião que foi feita, em que a Secretaria fez um esforço enorme de fazer as perguntas, o que precisávamos saber, nós fizemos uma primeira reunião lá no IPEF com 80 pessoas, já com a ideia de carro-chefe. E com 80 pessoas lá dentro, perguntou-se quais espécies que a gente conhece seriam carro-chefe. E naquele dia, com 80 pessoas lá dentro, só 2 espécies as pessoas falavam
que era a seringueira e a palmeira jussara. A gente intuía, e quando eu digo a gente, não sou eu ou vários de nós, que tínhamos muito mais informações do que isso. E aí nós começamos um esforço multi-institucional, multigente, coordenado dentro do IPEF, para que a gente conseguisse juntar informações, né? Então, agora, a gente já tinha vários exemplos de carro-chefe. Hoje nós temos, né? Carro-chefes madeireiros, carro-chefes frutíferas. Fomos descobrindo exemplos já praticados. O Sítio do Belo é um deles, do SAF a Fernanda vai falar, Patrick com madeira, Ponce fazendo madeira, em vários lugarzinhos do estado de São Paulo, o Edinho Montenegro com as nozes em Jaú. Se você fosse pegando e estudando, a gente veria e encontramos uma quantidade enorme de iniciativas. Depois a macaúba em Minas, a candeia, as frutas vermelhas no Alto do Vale, como eu já disse, as frutas da Mata Atlântica. E hoje, espécies carro-chefes, a gente tem pelo menos 13, 14, 15, eu já não sei mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. Espécies que a gente tem um conhecimento mínimo de silvicultura, de produção de semente. Quando a gente começou, não sabia fazer muda de piqui ainda. A gente sabia fazer muda, a gente não sabia quebrar a dormência da semente. Então, o rendimento era muito baixo. No meio do projeto, a Embrapa já matou esse assunto, né? Porque pequi é uma das espécies que pode ser carro-chefe. Mas não bastava ser carro-chefe, né? Precisava também a gente pensar em como combinar estas espécies, né? Como combinar de modo a essa reserva legal ser multifuncional. Então, foi aí que a gente começou. Bom, tem as espécies mais de biodiversidade, tem as espécies que tem que estar. A Vera está com uma linha de pesquisa, ela está chamando de espécies alicerces. O IP chama de as poucas e boas, né? Poucas e boas, que dão algum retorno econômico, e aquelas que são porreta na restauração. Eu sou muito ruim para nome de espécie, mas aquela fruta do pombo, a tapirira, é uma dessas alicerces, né? Dificilmente ela não pega e atrai fauna. Esse tipo de raciocínio, né? Junta de lá, junta de cá. Tinha ainda as espécies exóticas como carro-chefe. Nós temos um probleminha. Falou em exótico, o pessoal vê pinos e eucalipto. Primeiro, fala em reserva legal, floresta, o pessoal pensa em madeira. Sendo que tem muitas frutas, muitas palmeiras, que também são carro-chefe. É muito comum em conversas com proprietários rurais, eu perguntava assim, mas o que você acha que tem que plantar? Aí ele começa, pau-brasil, jatobá, ele vai buscando aquelas madeiras nobres, né? E eu falava assim, mas a jabuticaba? E ele falava, mas pode? E eu falava, deve, exocórica. Então, a gente tinha a possibilidade de juntar informações, a necessidade de traduzir informações, porque vieram duas ciências paralelas. A silvicultura, que não é sinônimo de plantar pinos e eucalipto, é a ciência que faz com que plantios de árvore virem florestas plantadas ou o que quer que você seja. A silvicultura é uma ciência que ficou tão restrita a pinos e eucalipto que hoje se usa silvicultura como sinônimo. Não é. Então, a ciência silvicultura, a ciência ecologia da restauração. Depois, essa prática virou restauração ecológica, que não falava com a silvicultura, que também não falava com a restauração ecológica. Há muito tempo as pessoas perceberam que essas duas ciências tinham que se encontrar e estão, um desses exemplos de encontro está nas florestas multifuncionais, onde você tem que juntar os dois conceitos. Então, espécies exóticas podem ser carro-chefe? Pode. Nós vamos plantar eucalipto na APP, mas não vai mesmo. Mas não é porque é eucalipto, porque ele não tem que estar lá.
né? Ninguém vai produzir madeira na APP de pequeno. Não tem nem escala, não dá nem para tirar com baixa escala. Quando a gente fala em exótica na APP, pode ser que a gente esteja falando de uma maçã, pode ser que a gente esteja falando de uma fruta que ele esteja acostumado. E na reserva legal, nós estamos falando da seringueira, posso estar falando do mogno africano. Eu, pessoalmente, detesto e não recomendo o uso de eucalipto na reserva legal, pois você tem a reserva legal, o plantio de eucalipto purinho ali do lado, com custos muito mais baixos. Plantar madeira para produzir toras, não é lenha, não é produto para celulose e papel, mas toras para serraria, exige cuidados que merecem produtos com maior valor agregado. Espécies exóticas invasoras, nem pensar na reserva legal, porque você cria um abacaxi. Então, a gente tem a listinha. Então, a espécie exótica como carro-chefe, a clássica é a seringueira. Né? E o que mais pode ser carro-chefe? Aquele proprietário que fala, mas eu quero plantar tal coisa. Planta! Planta! E aí, nessa junção das ciências, restauração, ecologia da restauração, silvicultura, a gente falou, bom, mas existem espécies que são naturalmente raras, como plantar. Isso acabou gerando um banco de dados que para facilitar a tomada de decisão. Olha lá, você vê que nós estamos alinhados, que ela já virou, né? Bom, então, a gente separou o estado com o melhor conhecimento que a gente tinha na escala que a gente está. Regiões fitoecológicas, a gente usa aquela que tem os contatos, né? Então, a gente não usa o IBGE, eu falo que é radar, mas não é radar. Depois eu digo qual é, mas tem a Mata Atlântica, tem todos os contatos, tem as florestas ombrófilas mistas, florestas densas, o cerrado, o contato entre elas. Bom, para cada uma dessas regiões, com base na tabela do Instituto de Botânica e com base nas espécies que existem no viveiro, né? Lembre-se, o Instituto de Botânica tem uma lista de 800 espécies, no viveiro são produzidas 120 dessas. Quem quiser saber quais são, é o livro do Lorenzi e mais umas 10. É isso, né? Que o livro do Lorenzi foi um divisor de águas nessa questão de popularização do conhecimento. Quais as espécies adaptadas, dados de crescimento, que é um dos dados mais difíceis que tem, mas quando você maneja para a floresta, você precisa. Aí a gente achou as espécies carro-chefe, 51 modelos a gente conseguiu trabalhar. Foi desenvolvido um simulador para ver o que podia dar dinheiro, e aí foram escolhidas as melhores combinações com 18 espécies, e isso por bacia hidrográfica, e dentro da bacia a divisão em regiões fitoecológicas. Isso é um filtro. A partir daí, é com vocês da extensão rural. Tá? Então, a quantidade de indivíduos carro-chefes. O Belo falou assim, negócio é o seguinte, se você plantar menos do que 400 plantas de cambuci, você não vai ter o fluxo necessário. Então, existe um número mínimo de espécie para dar dinheiro e o número máximo de indivíduos, o número mínimo de indivíduos de cada espécie para dar dinheiro e o número máximo de indivíduos de cada espécie para respeitar a questão dela ser rara ou dela ser comum na natureza. Ó, silvicultura, ó, ecologia da restauração. Tudo isso foi levado em consideração. Tudo isso foi colocado num banco de dados. Pode virar. Se ela não virou, é porque ela acha que eu esqueci de falar de alguma coisa. Bom, qualquer coisa você me avisa. Aí, bom, como é que nós vamos plantar este negócio? Que modelos? Muito bem. O modelo mais cômodo, lembrando, onde é que nós vamos plantar a reserva legal? Onde ela é melhor do que o uso atual. Então, dificilmente será em regiões muito planas.
mas pode acontecer. Mas ela vai ser em áreas com mecanização um pouco mais difícil. Então, baseado no estudo da Embrapa, documento 167 do ano, acho que 2008, eu ando com essa porra desse livrinho. Ai, não pode falar palavrão! Está gravado. Eu ando com esse livrinho, embaixo do braço, eles tinham desenhado 2 modelos. Bom, isso que a gente está apresentando aqui é uma possibilidade. Existem outras, né? Nós não estamos falando que essa é melhor do que outras que possam existir, mas essa é uma que não, a nossa linha de estudo, nossa maneira de juntar a silvicultura com a ecologia da restauração, a gente que acredita que em faixas. Por quê? Porque para ela ser multifuncional, como é que eu comprovo? Ela tem que cumprir os indicadores da Resolução 32 e tem que dar o dinheiro. E é por isso que a gente decidiu dividir em faixas. Uma faixa de um uso mais econômico e uma faixa de mais de biodiversidade, por linhas, né? Então, na biodiversidade, só espécies nativas regionais. Manejo, se tiver, de baixíssima intensidade. Se houver algum tipo de exploração dos produtos florestais, eles serão não madeireiros. Fruta, casca e etc. Não há remoção de indivíduos, em hipótese alguma, para fins econômicos nessa faixa. Já na de interesse econômico, a gente vai ter as nativas e exóticas de interesse econômico, nunca monocultura, o manejo silvicultural de baixa intensidade e exploração seletiva. Aqui vem um ponto importante. Quando a gente fala em madeira, o pessoal pensa naquelas torona bonitona, né? Fala, essa vale 3.000, não sei o quê. Só que para ela chegar lá, quando eu manejo para madeira, seja eucalipto, seja pino, seja nativa, eu planto, espero elas crescerem, faço cortes seletivos, esse corte de desbaste, essa madeira vale pouco, então, todo esse processo tem que custar o mínimo possível. Tem um número que eu gosto de dar, eucalipto. Vamos aprender o que temos que aprender com o eucalipto. Eucalipto, do dia que você planta o eucalipto, ao dia que você vai colher, se você somar todas as suas despesas, isso dá uns R$20 por metro cúbico, mais ou menos. Isso nas empresas florestais. Para colher 1 metro cúbico, que você colhe em minutos, é R$24, R$25 por metro cúbico. A colheita é cara. Você planta um negocinho que pesa 200 gramas e colhe um canhão de 250 quilos, 300 quilos no desbaste, e no corte final você pode chegar a 1 tonelada. Então, o planejamento é importantíssimo. Como fazer o planejamento? É aqui, né, Helena, que eu passo a transmitir do meu, né? E você tem que parar o seu, tá? Você para o seu compartilhamento para eu poder compartilhar o meu. Zezé? Oi. A gente está se empolgando muito, a gente vai estourar o tempo, hein? Tá bom. Eu vou, então, ser super econômica agora. Cancela, faz isso, vou mostrar só esse. Então, numa região declivosa, como é o Vale do Paraíba, você tem que pensar no alinhamento do plantio, seja de fruta, seja de madeira. Você não está compartilhando tela, é isso mesmo? Não, eu tô, né? Mas, quer dizer, eu tô não, eu achei que eu tava, né? Já vou pular, porque o principal eu já tinha contado, né? Então, esse é um caso real, né? Esse é um caso real, em que você tem que pensar como que essa fruta, isso aqui é fruta, como que essa fruta vai sair daí, como que os tratos...
Não está compartilhando, Zezé. Uai. Espera aí, Helena. Agora o negócio sumiu aqui. Está aparecendo tudo, menos o Zoom. Ah, meu Deus do céu. Ele resolveu instalar o Zoom. Helena, vou pular esse pedaço. Volta para lá. Pessoal, eu faço depois um filminho só sobre o planejamento e passo para vocês. Helena, volta para a sua transmissão, senão nós vamos estourar o tempo. Volta para o seu, porque eu tive problema aqui. Então, eu vou fazer um filminho para vocês, faço hoje, já mando o link para vocês sobre essa questão do planejamento. O que vocês não podem esquecer é o alinhamento, não é o preparo do solo, o alinhamento do plantio tem que pensar que em regiões acidentadas, o trator e as máquinas têm que andar para cima e para baixo. Se elas andarem de lado, elas tombam, né? Então, o alinhamento, a maneira de pensar, as faixas, tem que pensar na hora dos tratos culturais. Você planta 300 gramas e depois você colhe toneladas. Eu acho que você pode virar mais uma. Helena, o exemplo de projeto eu passo. E agora, eu vou só deixar um ganchinho dos indicadores de restauração ecológica. Toda essa informação que a gente falou, elas estão compiladas e elas estão num banco de dados e todo mundo que instalar o Rural Legal no seu celular vai ter ajuda nesse tipo de projeto. Tem um filme para isso também. Vai facilitar, porque vocês vão ter a análise econômica. Ele substitui aquele especialista que tinha que te dizer aqui é tal espécie, aqui não esquece esse trato cultural. Ele facilita a vida, ele faz um projeto padrão que você, extensionista, depois tem que adequar para a realidade da propriedade rural. E não podemos esquecer que, além de dar dinheiro, tem que cumprir os indicadores da restauração ecológica. As pessoas sempre tiveram dúvidas se seria possível isso, na reserva legal e no SAF. Então, acho que estamos passando para a Fernanda, né? Que aí a gente já discute os indicadores, tudo junto. Só uma coisa, eu vou falar muito rapidamente da questão econômica da floresta multifuncional, né? Isso aqui foi um esquema que foi considerado, né, os custos todos, as receitas, as despesas. É importante falar que nas despesas a gente considerou o plantio, inclusive das nativas, e depois nas receitas só, claro, aquelas receitas do que ia ser explorado para obter aí o fluxo de caixa desses modelos. Isso aqui, nós vamos ficar 5 dias lendo isso aqui para poder entender, mas a única coisa que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó, taxa interna de retorno. Para quem entende um pouco de avaliação econômica, vai saber, também não vou explicar porque não sou economista, mas nós estamos falando de uma taxa interna de retorno de 14%, em média. Aqui são as bacias hidrográficas e os melhores modelos para cada bacia. Isso aqui do ponto de vista do produtor rural. Isso foi um estudo que a gente fez para o Polo do Vale do Paraíba em 2015 e o valor presente líquido anualizado desse modelo de reserva legal gerava uma renda de R$ 1.114 por hectare ano. Comparem com as outras atividades que acontecem na região, né? Inclusive com arrendamento para o arroz, que é a atividade mais bem remunerada da região. Isso aqui sobre o Rural Legal e o portal, se der, depois a gente mostra, acho que depois na hora das perguntas, a gente mostra um pouco do Rural Legal, né? Senão a gente vai estourar aqui. Agora vamos falar um pouco de SAF, que é uma coisa muito parecida com a floresta multifuncional. A gente pode fazer um corte, inclusive, de certa forma arbitrário, né? Então agora a Fernanda assume. Fernanda, você vai me falando quando anda aqui, tá? Tá. Pode passar.
Então, SAF, o que é SAF, né? Tem um agricultor, uma vez me falou que era Sistema Agroecológico das Famílias. Quando chegaram no assentamento falando que era SAF, ele falou, o que é isso? E ele tinha razão, porque se a gente pegar os níveis de transição do Glisman, por exemplo, para a agroecologia, o sistema agroflorestal ele é o terceiro nível, o último nível de transição para um sistema agroecológico, que é o redesenho da paisagem. Então, esse agricultor ele tinha razão no que ele tinha dito. Mas a definição de SAF, a gente tem as definições, as primeiras que a gente encontra na literatura, que é utilizado pelo ICRAF, vem do começo em 1989, do Yang, depois foi utilizado pelo Nair em 1992, que é definido como sistema de uso da terra e em que as espécies lenhosas perenes, as árvores, os arbustos, elas são cultivadas em associação com plantas herbáceas, com culturas agrícolas, com pastagem, com a presença ou não de animais, e que haja interações ecológicas e econômicas entre os componentes do sistema. Essa definição foi usada no decreto 7830, que regulamentou a Lei 12.651, e ele acrescenta que o sistema agroflorestal ele tem que ter uma alta diversidade de espécies. Então, a gente pode ver que a definição de SAF ela é muito ampla, e a gente pode trabalhar com diversas estruturas temporais e espaciais. Eu vou dar um exemplo do que a gente usou para o PDRS. A gente definiu, então, 3 tipos de SAF para o PDRS. O primeiro foi o Sistema Agroflorestal Complexo, Biodiverso e Sucessional, que tinha alta diversidade de espécies, tinha que ter 30 espécies, tendo pelo menos 40% das espécies sendo florestais nativas regionais, e uma densidade de 500 indivíduos por hectare. Pode passar, Helena? Depois a gente teve um outro modelo de SAF também, que era o consórcio simples, que tinha um pouco menos de espécies, entre 20 e 30 espécies. Por ser um consórcio simples, ele ainda tem bastante espécies no sistema. E a gente definiu também, como era para um projeto, no mínimo 40% de espécies nativas. Pode passar. E como a gente também, no caso do PDRS, a gente tinha sistema agroflorestal, tanto em áreas protegidas como área comum não protegida, a gente também teve os sistemas agro-silvopastoris, que eram associações de árvores com animais, sejam elas madeiráveis ou frutíferas. E aí a gente, na época, a gente colocou alguma limitação para espécies florestais, que tinha que ter a presença dela, né? Sempre a presença das espécies florestais nativas. Sendo 10% de nativas exóticas e também de espécies, 15% de exóticas e 10% de nativas regionais. Esses foram as definições de SAF para o PDRS. Vocês vão encontrar diversas definições na literatura sobre SAF, TUNGA, SAFA, Sistema Florestal Agroecológico, diversos, porque a definição ela é muito ampla. Bom, a gente tem áreas, agora eu vou falar um pouco, a gente está falando de restauração, um pouco de SAFs em áreas protegidas. A gente tem um contexto de diversas situações nas áreas protegidas. Então, com a Lei 12.651, a gente tem, por exemplo, a área de APP com uso consolidado. Então, nessa área de APP, que ela for reconhecida como uso consolidado, os SAFs eles podem ser realizados como sistemas agroflorestais em área comum não protegida. Então, devendo-se priorizar a conservação de água e do solo. Pode passar, Helena. E eu queria falar, eu tentei trazer para vocês alguns exemplos de sistemas agroflorestais que eu tinha o desenho do sistema e uma foto para representar esse desenho, porque conforme a Helena e a Zizé já falaram, de pensar o presente, o agora, para o futuro, isso é muito importante para o sistema agroflorestal também. Então, a gente tem aqui os desenhos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um sistema agroflorestal que é feito em um lote, num assentamento, e pensando-se numa área de APP de uso consolidado ou uma área comum não protegida. Então, acho que, e pensando que a gente tem que fazer a proteção da água e do solo, seria muito melhor, talvez, a gente ter um sistema assim. A gente tem uma linha bem biodiversa de árvores, por exemplo, se a gente tiver
um terreno mais declivoso poderia ser feito até em cima dos camalhões, né, dos terraços. E culturas, aqui no caso é um SAF-horta, e a gente tem culturas entre essas linhas de árvores bem biodiversas. Aqui, por exemplo, a gente tem, dentro da mesma linha aqui que vocês podem ver mais a banana, a gente tem ali árvores nativas, árvores madeireiras, árvores frutíferas, é o que eles chamam de sistemas sucessionais, então algumas espécies elas vão saindo desse sistema ao longo do tempo, a banana uma hora ela sai do sistema, o mamão, e aí vem as espécies madeireiras, as espécies frutíferas, vão ocupando esse espaço, e o agricultor tem a entrelinha com bastante luz para fazer o plantio de culturas agrícolas anuais, pensando num exemplo de SAF para APP de uso consolidado. Apesar de que o uso consolidado ele pode praticar outras formas de agricultura, eu acho que incentivá-lo a fazer uma agricultura um pouco diferente seria interessante. Pode passar, Helena. Aí, dentro do contexto de SAF em áreas protegidas, a gente também tem a área de recomposição obrigatória de APP e reserva legal para agricultor familiar ou empreendedor familiar. Esse agricultor, ele pode fazer o SAF em APP e reserva legal, e ele vai utilizar esse SAF como uma exploração agroflorestal. E para o pequeno agricultor, ele vai ter que seguir alguns critérios da resolução 89, não da 32. Então, a resolução ICMA 189, ela veio e colocou esses indicadores para SAFs, para agricultores familiares, que a intenção é a geração, agregar renda e conservação. Então, a gente tem 4 indicadores aqui, para 3, 5 e depois 10 anos. Então, a gente tem cobertura de copa, até 3 anos não tem um número fixo. A partir dos 5 anos, uma cobertura de copa, ele pode fazer a exploração agroflorestal nessas áreas, mas manter uma cobertura de copa de pelo menos 50%. Número de espécies nativas regionais arbóreas, mais que 10 espécies nativas. Cobertura de solo viva ou morta, no início, nos 3 anos, ter 50% da área coberta por cobertura de solo viva ou morta, e acima dos 5 anos, com 80%. E ter um número de indivíduos arbóreos de espécies nativas regionais, número de indivíduos arbóreos, 50 no mínimo, com 3 anos, 50 indivíduos arbóreos por hectare, e a partir dos 5 anos ter 100 indivíduos arbóreos, que seria uma parte da regeneração natural, né? E com mais de 10 anos ele manter esse número de no mínimo 200 indivíduos arbóreos. Então, a partir dos 10 anos ele precisa manter aqueles indicadores. Aqui eu coloquei um exemplo foi um SAF implantado. E aqui a gente tem um desenho que a gente chamou lá da definição do PDRS de um sistema complexo, com uma densidade maior de indivíduos. Aqui é o início, o preparo de solos, o plantio das mudas. Essa imagem, a primeira imagem foi com 1 ano, e a segunda imagem, o SAF tem 2 anos. Então, a gente está falando dos indicadores a partir de 3 anos. Para a gente pensar. Então, a gente tem um desenho aqui com relação ao número de indivíduos, a cobertura de copa, com certeza, ele aos 5 anos contemplaria, cobertura de solos também, e o número de espécies também é tranquilo para ele, porque aqui no desenho a gente já priorizou as espécies nativas. Então, aqui para esse desenho específico, a gente colocou uma linha de produção, que a gente tem uma linha de abacate, goiaba e manga, e entre essas espécies a gente tem banana. E a gente tem uma linha de diversidade, que é a linha de espécies nativas, e a gente priorizou também por espécies frutíferas, que ele pudesse fazer uso dessas espécies para geração de renda no futuro. Então, pensando-se para um SAF, para pequeno agricultor, seria tranquilo para ele fazer numa reserva legal, numa APP.
A gente tem os SAFs em áreas protegidas, a gente tem a recomposição da reserva legal para outros agricultores, e aí eles teriam que cumprir os indicadores da resolução 32. Aqui eu coloquei os valores mínimos da 32, a gente tem o valor crítico e o valor adequado, eu coloquei o meio termo aqui para a gente ter uma ideia, muda um pouco. Para pequeno agricultor a gente tem 4 indicadores, para os outros agricultores a gente tem 3, que é cobertura do solo com vegetação nativa, a gente tem densidade de indivíduos nativos regenerantes e a gente tem número de espécies nativas regenerantes. Com relação, pensando num sistema agroflorestal, com relação à cobertura de solo com vegetação nativa e com número de espécies nativas regenerantes, eu acho que é bem tranquilo esses indicadores. Com relação à densidade de indivíduos nativos regenerantes, quando a gente for pensar num sistema agroflorestal para essas áreas, a gente tem que pensar um pouco com relação a essa densidade de indivíduos regenerantes, porque é um sistema que não seria como para o pequeno agricultor, que teria um manejo mais intenso para culturas agrícolas anuais, por exemplo. Teria que ter um manejo pensando em, como a Helena e a Zezé já trouxe, espécies nativas frutíferas ou madeireiras, que você vai tendo um manejo, e um manejo de solo principalmente, mais reduzido, em função dessa densidade de indivíduos nativos regenerantes. Pode passar. Só um instantinho. Zezé, quer falar aqui alguma coisa? Não, tá tranquilo. Não, nas florestas? Não? Tá bom. Não, vou esperar as perguntas. Eu estou dando uma olhadinha nas perguntas aqui. Aqui é para cerrado, a gente tem, então, a resolução 32, ela traz indicadores para floresta estacional, floresta ombrófila, e depois para cerrado, que muda, basicamente, a densidade de indivíduos nativos regenerantes, que reduz um pouco. Pode passar, Helena. Então, pensando-se nos indicadores da resolução 32, como que a gente pode pensar um SAF no futuro que ele contemple esses indicadores, né? Aqui eu trouxe um exemplo, esse exemplo aqui é do PDRS, ele foi feito em área comum não protegida, ele não foi praticado em reserva legal, mas é um exemplo que a gente pode refletir sobre esses indicadores, que aqui ele coloca uma linha de seringueira, e aí ele coloca entre as seringueiras um mamão, ele coloca uma linha de banana e macaúba, espécie nativa, e aí ele vai intercalando, e também depois ele tem uma linha de goiaba e carambola. Então, assim, depois o mamão, ele vai sair do sistema até a seringueira se formar. A banana também, uma hora ela sai ela sai do sistema, e o agricultor ele vai fazer uso no futuro da seringueira, da macaúba e da goiaba e carambola. Então, aquela história do plantio intercalado de espécies nativas e espécies exóticas, e como ele vai ter um manejo de resina, um manejo de frutos, a probabilidade dele atingir os indicadores de indivíduos regenerantes, ela é grande. Pode passar. Aqui é aquele mesmo sistema agroflorestal, a foto que eu tinha mostrado para vocês era no início. Aqui as bananas, elas já estão grandes. Aqui é ele fazendo o preparo de solo entre as bananas para entrar com a linha de seringueira ou com a linha de nativas. Aqui a segunda foto, a gente já tem as espécies, aqui essa foto entre a banana são espécies nativas entre as bananas. Embaixo a gente tem foto da seringueira entre as goiabas, e a gente tem foto de seringueira entre as bananas também. Então, essas fotos têm 3 anos, as duas últimas de baixo são fotos do 3º ano. As fotos ali no início é do segundo, início do 3º ano, desse sistema que foi
inserido no PDRS. Esse é um modelo que eu queria mostrar para vocês, e eu trouxe algumas fotos de outros modelos, pensando-se numa reserva legal com os indicadores da 32. Aqui é um sistema agroflorestal, uma foto mais ou menos de cima e uma foto de perfil. Esse é um sistema agroflorestal com café e teca. O carro-chefe aqui é café e teca. Então, a teca ela poderia ser substituída por uma espécie nativa produtora de madeira, por exemplo. Então, a gente pode ver na foto de cima a cobertura de solos e até uma estratificação do sistema, né? E a gente tem a cobertura de copa em vários estratos e a gente também tem a cobertura de solos. E não dá para ver aí, mas a gente tem muito regenerante na área. E aqui essa foto, a segunda foto, é uma foto inicial desse sistema. Essa foto foi tirada em 2011. Hoje esse sistema ele já está bem diferente. As bananas elas já saíram do sistema. E é uma opção, talvez, de colocar um extrato arbustivo que tolere um pouco de sombra, com um extrato arbóreo, que necessita de mais sol, e que não tenha muita movimentação de solos para propiciar a regeneração dos indivíduos regenerantes. Pode passar. Interessante, queria... volta um pouquinho, fazendo um favor, rapidinho, esse. Que não dá para interagir muito, mas queria perguntar para as pessoas se elas acham que isso é um sistema agroflorestal ou se é uma floresta. São sistemas agroflorestais no Vale do Ribeira, da Coopera Floresta. Então, a gente pode ver que a cobertura de copa, estratificação e tudo mais, ela é possível dentro de um sistema agroflorestal, e você pode inserir até aqui uma questão de ecoturismo. Eu não vou dizer que é o Silas que está descendo nessa tirolesa. E é possível contemplar os indicadores com sistemas agroflorestais, vai depender do manejo que você faz, das escolhas das espécies e do desenho que você pensa para ele. Pode passar. Dentro do PDRS, a gente fez avaliação econômica dos sistemas agroflorestais. Então, aquele desenho que eu mostrei para vocês com seringueira, e com goiaba e macaúba, a gente fez a avaliação dele. Aqui eu vou corrigir para vocês, não é a área de 1 hectare, é a área de 1,5 hectare lá. A gente acompanhou esse sistema agroflorestal por 15 meses. Então, a gente tem o que eu chamo aqui de realizado, foi o que ele fez nesses 15 meses. Então, a gente tem um custo, a gente tem os valores de receita, a gente tem os valores de custo, e a gente tem o valor as diárias que ele gastou lá de mão de obra. Então, para compor esse valor, também a gente valorou a mão de obra dele. Foi inserido dentro dos custos, porque normalmente num fluxo de caixa a gente usa as receitas e as despesas a gente utiliza insumos e não utiliza o valor da mão de obra. E nesse caso aqui a gente utilizou o valor das diárias dele, a gente deu um valor a isso. E ele teve um valor, uma receita de R$30 mil nesses 15 meses, nesse sistema agroflorestal. Uma despesa e aqui a gente tem as despesas, de R$12 mil, que foi basicamente em 70% de mão de obra. E é um sistema que estava no início da implantação, então 15 meses foi no primeiro ano, basicamente. Então, a necessidade de mão de obra nesse período ele é um pouco maior, e até o agricultor se adaptar com o sistema também, depois que ele se empodera, né, do sistema, a redução de mão de obra ela é grande. Então, esses custos ele teve 30% de custos de insumo, máquinas que ele usou no início para fazer gradagem, calagem, e então no final ele teve uma receita nesses 15 meses de R$18 mil. Esse ajustado aos 10 anos, a gente fez um ajuste usando uma taxa de retorno de 14%. Então,
A gente usou uma taxa de retorno, uma taxa de desconto de 14%, que é uma taxa bem conservadora. Para o cenário, a gente usou o que ele tinha do desenho. Então, a gente usou para montar esse cenário, com a renda toda, o que ele tinha lá de... Porque goiaba, a goiaba, a laranja, a manga, a seringueira, ele vai começar a ter uma renda a partir do quarto, do quinto ano. Então, o cenário foi isso. A gente fez um cenário para 10 anos, considerou as culturas agrícolas, as agrícolas anuais, do primeiro até o quarto ano. Então, que ele tinha lá de abóbora, alface, couve, quiabo e rúcula, a gente considerou que ele ia ter essa produção até o quarto ano. A partir do quarto ano, ele iria começar a ter a renda dele com a goiaba, laranja, manga e seringueira, e a banana a gente contou que ele manteria no sistema pelos 10 anos. É um cenário bem conservador, a gente usou uma taxa de desconto de 14%, e a gente usou a produtividade do boletim 200 do IAC de 50%. Então, esse valor aqui que a gente tem de uma receita ajustada para os 10 anos, que a gente trouxe o valor futuro para o valor presente, ele teria por hectare, ele teria uma receita de R$ 1.400, num cenário muito conservador, que a gente utilizou metade da produtividade do boletim 200. E é importante ressaltar que a gente não, excetuando-se a seringueira, a gente não contabilizou a renda que ele poderia ter com as nativas, principalmente com a macaúba, que ele iria pôr bastante no sistema. A gente carece ainda de informações sobre espécies nativas e espero que a Helena e a Zezé e todos os outros colegas possam trazer mais informações sobre espécies nativas. Madeireiras a gente tem bastante informação, frutíferas ainda a gente carece bastante, então esse cenário poderia ser bem melhor se a gente contabilizasse, inclusive, a receita dele com espécies nativas que a gente não fez. Pode passar. E aqui tem uma criança do meu lado, peço desculpas. Vantagens econômicas e sociais e ambientais dos sistemas agroflorestais. Então, a gente tem a diversificação da produção. Quando eu fiz minha dissertação de mestrado foi com sistemas agroflorestais, na época um agricultor me deu um relato de que teve um ano no assentamento que todo mundo fez um financiamento com mandioca, e naquele ano foi o único ano que deu uma doença, que todo mundo perdeu a mandioca, e só quem tinha sistema agroflorestal é que teve renda naquele ano. E aquilo foi, assim, foi um relato bem impactante, assim, e anos depois, no PDRS, um agricultor nosso, ele desistiu do sistema agroflorestal para plantar só tomate. E eu contei essa história para ele. Eu falei, olha, em outro lugar, um agricultor falou sobre a mandioca. E ele não ouviu, ele desistiu, ele plantou tomate e ele perdeu toda a plantação de tomate. E uma vez eu estava no assentamento, eu encontrei com ele, ele falou que ele deveria ter me escutado, porque ele se arrependia muito de não ter feito pelo menos 1 hectare de sistema agroflorestal na área dele, e ele perdeu toda a produção de tomate. Então, tem a diversificação da produção, e ela é muito importante se pensar em alguns carros-chefes. Melhor aproveitamento do espaço, você tem espécies que a gente faz, tem aproveitamento das raízes e de luz, então tem espécies que são mais tolerantes à sombra, tem espécies que são mais exigentes de sol, então a gente consegue fazer um arranjo espacial e temporal, inserindo-se mais espécies no mesmo espaço. A gente tem também maior resiliência às mudanças climáticas. O ano passado, a FAO ela lançou um boletim, um report, que é Agroecologia e outras abordagens inovadoras para agricultura sustentável e sistemas agroalimentares para segurança alimentar e nutricional. E ela coloca os sistemas agroflorestais como uma abordagem inovadora para uma agricultura mais sustentável e para se garantir a segurança alimentar.
Então, essa é a geração de renda, é a resiliência às mudanças climáticas, né, esses eventos extremos, e também a produção de alimentos. Então, assim, são diversos fatores agregados aí. Tendo um SAF na sua área também, tem a questão de auxiliar a presença de polinizadores e controle biológico, isso é extremamente importante para a agricultura, e inclusive tendo, na agroecologia também a gente fala dos policultivos, né? Então você tem uma área de sistema agroflorestal e você tem outros cultivos na área também, com certeza esse sistema mais biodiverso ele vai te ajudar nas outras áreas. E pensando nas questões ambientais também, de corredores e trampolins agroecológicos. As nossas unidades de conservação, elas são fragmentadas no estado, e os SAFs, eles podem servir como excelentes corredores ecológicos. Pode passar. Eu acho que o pulo do gato, que já foi dito aqui, a Helena e a Zezé também falaram muito da questão do desenho, então para o sistema agroflorestal também, o pulo do gato é o desenho, é você pensar hoje, pôr no papel o que você vai querer para amanhã, e isso vai te ajudar muito a ter uma melhor renda, a otimizar a mão de obra do agricultor e aos recursos que ele está investindo. Dá um certo trabalho, mas compensa. Pode passar. Além do desenho do agricultor, a gente também tem a apropriação pelo agricultor. A gente tem que considerar que a gente vem de mais de, pode-se colocar aí 80 anos, 70, de Revolução Verde, da gente trabalhar só praticamente com monocultura. E quando a gente começa a trabalhar com interações entre espécies, pode ser novo para o agricultor e pode ser novo para a gente, enquanto técnicos. Mas uma vez que a gente se apropria disso, perde o medo ou os preconceitos, a gente vê que é possível fazer e que, frente a tudo que a gente vem vivendo, é importante que a gente se abra para essas abordagens inovadoras como a FAO tem colocado. Pode passar? Agora acabou. Isso. Agora, a gente queria mostrar só rapidamente assim, onde que essas coisas estão acontecendo, né? A gente fala em restauração com aproveitamento econômico, mas será que isso é uma coisa que está só na teoria ou isso de fato está acontecendo em algum lugar, né? Então, a gente tem algumas iniciativas, esse daqui é tudo coisa do estado de São Paulo, né? A gente tem gente plantando espécie nativa para produção de madeira, tem algumas em monocultura, tem outras com diversidade. Eu coloquei aí algumas que eu me lembrei de cabeça. A gente tem gente produzindo fruta nativa, tem o principal, o Sítio do Belo, mais conhecido. Se vocês forem ao supermercado Pão de Açúcar, vocês vão achar a geleia do Sítio do Belo, geleia de cambuci, geleia de uvaia e outras espécies nativas. A gente tem um grupo de produtores ali na região de Natividade da Serra, mas também tem em São Luís do Paraitinga, tem em Paraibuna, em Salesópolis, produzindo frutas nativas. A gente tem alguns exemplos de recomposição de reserva legal usando seringueira, espécies nativas, no noroeste do estado, que vem ali desde 2008, 2010, tem algumas coisas acho que já são boas de visitar. Até eu peço para os colegas dessa região que nos ajudem a identificar esses casos. A gente está ali no grupo de trabalho que foi criado na Câmara Setorial da Borracha, tentando fazer esse levantamento. A gente tem SAFs consolidados, que alguns podem ser visitados, aí a gente lembrou desses que escreveu aí, mas Gente, houve um problema, eu não tenho aquele último slide da Helena, e que era realmente o último slide. Espero que a Fernanda esteja aí, porque tem bastante perguntas sobre SAF. E então, o importante desse último slide é mostrar que, ao mesmo tempo que houve um esforço de juntar informação, esse mesmo esforço mostrou que existem inúmeras iniciativas e tem um monte de coisa que dá para aproveitar e ser um atalho nessa tomada de decisão.